Olá, meus amigos, muito bom dia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vós. Estou chegando uma vez mais pela graça do Senhor para junto nesta manhã agradecer o Senhor por mais esse dia e unirmos as nossas vozes e levantar um clamor diante de Deus em favor de todos que habitam sobre a face da terra e orarmos ao Senhor com gratidão em nossos corações, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Para quem ainda não me conhece, eu sou Francisco Ribeiro, este servo que estou aqui a serviço daqueles que são conservo comigo, que estão caminhando para Nova Jerusalém pela vontade do Senhor que fez os céus e a terra. E nesta manhã eu quero convidá-los para que possamos meditar um pouco aqui na Palavra de Deus, para nós fazer a nossa meditação e refletir um pouco a respeito da nossa missão, da qual nós recebemos do Senhor que fez os céus e a terra, porque somos caminhantes. Nós estamos aqui só fazendo um percurso da nossa caminhada. A nossa pátria não é essa, não é aqui. A nossa pátria, ela está preparada, aonde há uma cidade de paz, aonde não precisa ter medo de violência, aonde que não precisamos colocar segurança nas nossas casas, olhar para uma pessoa e temer, porque todos aqueles que habitarão ali naquela cidade serão um povo ordeiro, um povo pacífico, um povo exclusivo, especial e de boas obras. Só esses estarão ali naquela cidade, aonde nós não necessitaremos mais da luz do sol, nem da luz da lua, nem das estrelas, porque a luz do nosso Mestre nos iluminará a todos nós. Por isso, então, eu quero convidar você, aqui no texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, eu estarei lendo alguns versos para a nossa meditação nesta manhã, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado e glorificado seja o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados, hoje o Espírito de Deus fala através dos meus lábios, através do poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de justiça e paz. O Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula. Foi o que disse o escritor dos Hebreus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nós estamos diante de um texto em apreço, que fala que o Senhor Jesus estava ao lado do lago de Genezaré, ensinando a sua palavra para uma grande multidão, e a multidão apertava Jesus, cada um querendo aproximar para ouvir a palavra de Deus. E diz o texto sagrado que ali havia uns barcos que estavam parados e os pescadores estavam lavando as suas redes. E o Senhor Jesus entra num daqueles barcos que era de Simão Pedro e pede ao Simão que afastasse ele um pouquinho da praia. E a multidão da praia e Jesus dentro do barco ensinando a sua palavra. E quando ele acaba de dar aquele ensinamento, ele pede Pedro que entrasse no barco e voltasse um pouco no mar alto.
e que lançasse as suas redes. E Pedro, que era um profissional da área, que conhecia a arte da pesca e a dominava, havia pescado no horário propício da pesca durante a noite e não conseguiu apanhar nada. E ele expressa o seu sentimento para o mestre e diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Existem muitas pessoas que estão perecendo por falta de utilizar as ferramentas que o Senhor disponibilizou a todos nós. Quantos são que neste momento estão cheios de preocupações, e essa preocupação traz uma ansiedade, e a ansiedade leva as pessoas a estar num estado depressivo, e muitos estão doentes, justamente porque não têm usado adequadamente as ferramentas que o Senhor colocou nas nossas mãos, disponibilizou para nós sermos abençoados e ter paz. Observa aqui que Pedro diz assim: mestre, nós lutamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, eu creio na sua palavra, o Senhor mandou, sobre a sua ordem eu vou lançar a rede. E quando eles lançaram a rede, apanhou uma multidão de peixe tão grande que as redes quase se rompiam. E quando Pedro, ele chega na praia, com aquela multidão de peixe, Pedro já não estava mais interessado por aqueles peixes, que ele trabalhou a noite inteira, que era a sua forma de viver, aonde ele tirava o sustento da sua família, era na pesca. Mas o espanto foi tão grande, que ele aproxima e prostra de joelho diante do mestre e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele viu uma grandeza, ele viu a glória, ele viu a majestade. Até então ele não estava dando muito apreço aos ensinamentos do Senhor, porque enquanto o Senhor estava ensinando a multidão, ele estava lavando as suas redes e a multidão ouvindo. Mas quando Jesus acaba de ministrar aquela multidão, ele se dirige diretamente a Pedro e diz assim: afasta-te ao mar e lança a sua rede. E Pedro, desanimado, diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra. Isso é o que nós precisamos fazer. Quem sabe você tem lutado a vida inteira e não saiu do lugar. Quem sabe hoje se você consegue obedecer à voz do Senhor e lançar a palavra. Nesta manhã eu saí, ainda estava bem escuro, para fazer uma corrida que eu normalmente faço 3 vezes por semana, numa pista que existe aqui na cidade, uma pista de corrida nas ruas da cidade aqui onde eu resido. E quando eu levantei na manhã e eu apresentei ao Senhor a minha oração e pedi ao Senhor: Senhor, eu te agradeço por este dia, e agora o teu servo, estou saindo para fazer esta minha atividade. Eu peço ao Senhor que envie o seu anjo comigo, que me protege, porque quando eu saí de casa ainda estava um pouco escuro e poucas pessoas estavam na rua. E então eu pedi ao Senhor que enviasse o seu anjo e me livrasse de todo o mal. E assim que eu acabei de atravessar numa área muito arborizada, muitas árvores que tem ali nessa avenida, e ali fica muitas pessoas correndo de manhã, é uma multidão de pessoas, outros fazendo as suas caminhadas. E eu passei e havia uma árvore morta. Assim que eu acabei de passar, eu pedi ao Senhor o livramento. Caiu um galho de todo tamanho e quase que atingiu um senhor que estava atrás de mim. Foi questão de segundos, o Senhor me deu o livramento.
Às vezes muitas pessoas estão tendo problema, porque nós não temos orado a Deus, nós não temos crido. Como diz lá no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. E por que muitas das vezes nós não pedimos? Porque muitas vezes nós não estamos dando crédito à palavra do Senhor. A Bíblia diz que a multidão estava ali no lago de Nazaré, apertando o Senhor para ouvir a palavra. Mas o texto sagrado diz que enquanto ele ministrava a palavra ali, ele viu os pescadores que tinham voltado da sua jornada, não tinham apanhado nada em desânimo, não estava dando crédito na palavra do Senhor, estava simplesmente lavando as suas redes. Mas o Senhor dirige especificamente a Pedro e pede a ele que lançasse a rede. E ele obedeceu, e houve uma pesca tão grande que ele volta para a praia e ele aproxima do mestre, prostra de joelho e diz: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Mas o Senhor, naquele exato momento, chama ele para estar do lado dele e ser um pescador de homem. Nós precisamos ouvir a palavra, que o Senhor Jesus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, o verso 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para nós termos fé, é necessário que nós estejamos todos os dias fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, porque essa palavra de Deus tem poder. Pelo poder da palavra, o Senhor criou os céus e a terra e tudo que no universo há. Ele diz: haja, aquilo que não havia passou a existir pela ordem dada por Deus. As coisas se fez daquilo que não existia. A palavra de Deus, ela tem poder. E eu quero, para nós ilustrarmos aqui, o Espírito do Senhor fala comigo agora. Eu quero lá em Efésios, na carta do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso de número 10, para que você possa ter uma real compreensão do que a palavra de Deus pode trazer nas nossas vidas, daquele que obedece. Paulo, ensinando os irmãos ali da igreja de Éfeso, certamente havia uma deficiência na vida daqueles irmãos, e Paulo foi designado como pregador dos gentios para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor manda que Paulo fosse as suas demais ovelhas que ainda estavam desgarradas, perdidas, para que elas pudessem ser conduzidas ao pastor, o sumo pastor do rebanho. E Paulo estava ali ensinando os irmãos. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus queridos e amados irmãos, aqui está tudo o que nós precisamos. O Senhor fala na boca do teu servo, para a igreja, para mim e para você, para que nós venhamos
revertirmos de todas as armaduras de Deus. Ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que posso eu, se não for a misericórdia de Deus? Como poderia estar eu aqui, nesta manhã, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, se não fosse o Espírito do Senhor que fala através dos meus lábios? Lembra quando o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer? E muitas das vezes, por falta de conhecimento, nós achamos que nós temos habilidade e capacidade por nós mesmos de fazer alguma coisa, de resolver alguma coisa. Não, meus amados, se não for a misericórdia de Deus, o inimigo ele já teria nos destruído. E ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A armadura, ela fala de uma proteção que foi ilustrada através de uma veste de um soldado romano que tinha uma armadura de metal, de uma vestimenta que era usado pelos guerreiros, pelos soldados dos exércitos. Era uma armadura feita de metal, e aquela armadura, ela protegia o soldado das flechas do inimigo que era lançada sobre ele. E essa flecha batendo naquela armadura, ela não tinha o poder de ultrapassar aquela armadura, e aquela flecha caía no chão e o soldado continuava sem ser ferido. Ele continuava protegido, ele tinha sua vida guardada por meio daquela armadura. Aquele dardo inflamado do maligno, aquela arma que era lançada contra ele não tinha nenhum efeito. E Paulo, fazendo uma analogia dessas armaduras, ele traz ao entendimento para que fosse mais fácil dos irmãos ali de Éfeso ter uma compreensão. Ele espelha numa armadura, que aquela armadura protegia o soldado das flechas do inimigo. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele diz que nós temos que ter essas armaduras de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele diz assim: agora nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas contra a potestade e os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora Paulo traz isso, falou assim: olha, aquilo era uma armadura de metal que as pessoas colocavam para proteger das flechas do inimigo, dos ataques do inimigo. Só que agora eu estou falando num âmbito diferente. Agora eu estou falando com vocês que esse ataque que nós estamos sofrendo, que nós vamos ter que lutar, não é contra a pessoa, não é contra o poder da mão humana, não é contra aquilo que as pessoas usam com a sua própria mão, que pega uma arma e te atira, que pega uma lança e solta e lança uma flecha sobre você. Esses guerreiros lutavam dessa forma. Agora a nossa luta é completamente diferente. A nossa luta é contra aquilo que os nossos olhos não vê, é contra as forças espirituais. Não é contra as pessoas, não é contra a carne nem contra a sangue. Então Paulo diz assim: portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Agora Paulo começa a ensinar os irmãos o que seria essas armaduras. E Paulo diz assim: pois estáis firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O Senhor Jesus fala para os judeus que todo aquele que comete a mentira é filho do diabo, que o diabo é o pai da mentira e que ele nunca firmou na verdade. E aqueles que servem a Deus vivem da verdade, e aquele que fala a verdade não tem o que temer. Essa é uma das armas. E as pessoas que não têm essa arma, verdade na sua vida, ele fala uma coisa, uma mentira, enrola um aqui, enrola outra ali, ele vai se enrolando. Quando ele vê, ele está todo enrolado, e o inimigo, com as suas armas, ele destrói essa pessoa da mentira. Ele perde a sua credibilidade,
se torna uma pessoa sem moral, sem caráter, uma pessoa que ninguém mais confia nele. É uma das armas que o diabo usa para destruir o mentiroso. O Senhor diz que esse não é do reino de Deus. Vestir a couraça da justiça, aquela pessoa que anda em justiça. A couraça também era uma proteção que colocava na altura do peito. Então ele diz assim, justo, uma pessoa justa. Uma pessoa que é justa, até quem não te conhece, se vê uma injustiça contra você, ele levanta em seu favor. Essas são as armas de Deus. Calçai os pés na preparação do Evangelho da paz. Ou seja, todos os ensinamentos que o Senhor Jesus te ordenou, anda neles. E o anjo do Senhor vai estar acampado do seu lado se você estiver observando os ensinamentos. Se você estiver observando os ensinamentos do Senhor, o anjo do Senhor estará do seu lado. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo era uma peça de metal que o guerreiro normalmente levava ela na sua frente, na sua mão. Ela ficava despendurada aqui no seu braço. E quando a flecha vinha, ele levava o escudo na frente, a flecha batia no escudo e caía no chão. Tomai o escudo da fé. É pela fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E ele começa a dizer que os antigos alcançaram o bom testemunho por meio da fé. Ele diz que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus. Pela fé Noé, ele fez a arca que salvou a sua família. Pela fé Abraão saiu da terra que o Senhor mandou que ele deixasse a sua terra, Ur de Caldeus, e foi para uma terra que o Senhor havia mandado. Pela fé, José, já no Egito, nos dias da sua velhice, ele pede os seus filhos que quando eles deixassem o Egito, que não deixasse os ossos deles naquela terra, mas que trouxesse para a terra de Canaã, na terra da promessa de Deus. Ele via aquilo que ainda estava distante, ele tinha uma convicção, uma certeza da fé, daquilo que ele cria, ele sabia da realização. Para ele é como se ele já estivesse lá. E o apóstolo Paulo nos ensinando, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis pagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, então Paulo ele disponibiliza aqui para os irmãos ali de Efésio as armas espirituais que eles deveriam utilizar na luta contra os principados, contra as potestades, o espírito da maldade, o espírito do engano que veio para matar e destruir. Tomando o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que seja isso. Você crê que o Senhor prometeu, diz que vou vos preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Meus queridos e amados, nós temos que ter essa certeza que a nossa vida não é essa aqui, que nós temos uma vida eterna, que a nossa vida não resume nisso aqui. No dia que nós fechamos os nossos olhos e voltamos ao pó da terra, a Bíblia diz que o Senhor nos deu um Espírito, e esse Espírito voltará a Deus, que nós temos uma eternidade com o Senhor. O capacete da salvação é nós cremos que um dia o Senhor aparecerá nas nuvens, e nós ouviremos o som da trombeta e nós subiremos e encontraremos com Ele nos ares, e que Ele nos dará um corpo glorioso igual dele, e nós estaremos ali na cidade por toda a eternidade, onde reina a paz, onde reina a alegria, aonde reina a glória de Deus.
Isso é tomar o capacete da salvação. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, da qual nós poderemos destruir as fortalezas do inimigo. É fé no Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o Espírito de Deus me mostra uma batalha que Jesus enfrentou usando a espada do Espírito, que era a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus estava fraco, debilitado, porque ele estava há 40 dias sem comer e sem beber. Ele estava em jejum, ele estava preparando para enfrentar o adversário. E o adversário aparece e ele tenta lançar, a primeira coisa que ele tenta é lançar uma dúvida. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de justiça e paz. E todo aquele que nele crê não é confundido. E o inimigo chega e tenta lançar uma dúvida na mente e no coração de Jesus. Ele sabia que Jesus estava com fome. E ele sabia do poder que Jesus tinha. Mas Jesus tinha que passar por aquilo. Ele não usou do poder dele porque ele tinha que vencer o diabo. E muitas das vezes nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, como o apóstolo Paulo ensinou muitas vezes. E o diabo chega perto dele: se tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras transformem em pães. E Jesus usou a espada do Espírito e diz assim: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6, o versículo 63, o Senhor diz: a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. O que fortalece a nossa resistência contra o mal é nós estamos fortalecidos no Espírito. Fortalecei-vos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mal. A palavra de Deus estava na língua, estava na boca, estava no coração, estava na mente de Jesus. Essa foi a arma que Jesus usou para lutar contra o adversário. Manda essas pedras, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ele tenta de todo jeito induzir as pessoas a pecar contra o Pai, a levar as pessoas no erro. É assim que ele tem matado milhares de pessoas todos os dias. O inimigo não desiste fácil. Ele leva Jesus na cidade santa, coloca Jesus lá na torre do templo. E ele disse: agora lança-te daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te tomarem com suas mãos, para que você não tropece numa pedra. Então você pode pular. Ele usou uma palavra que está lá no Salmo 91. Veja que o inimigo usa até mesmo a palavra de Deus. Preste atenção, irmãos. Aí Jesus também usou outra palavra que diz assim: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor seu Deus. Ou seja, Jesus, ele é poderoso para nos livrar de um perigo quando nós não tivermos consciência que nós estamos naquele perigo. Ele manda um anjo e nos livra, porque ele só faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Aquilo que compete a mim e a você, o Senhor não fará por nós. Se você caísse de uma torre dessa, por um acidente, uma coisa involuntária, com certeza Deus pode mandar um anjo te livrar, se for a vontade de Deus. Mas se você tem consciência que você não pode fazer isso, porque está escrito ali, você está tentando a Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse. Também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. O inimigo ainda leva o Senhor e coloca ele num monte muito alto e mostra a glória deste mundo, a riqueza, os deleites, essas coisas que as pessoas estão se matando todo dia, que estão indo para a prisão por causa do roubo, do escândalo, tudo para ter uma coisa para se exibir, para se sustentar.
defraudando todo mundo. Por isso, o diabo põe isso na mente e no coração, o desejo, ele guia as pessoas por isso e ele destrói. Quantas pessoas que tinham um nome honrado, hoje o nome dele está aí na lata do lixo, aí ventilado na imprensa, nos noticiários, e a família ali toda triste, toda humilhada de ver um ente da sua família envergonhado por causa de coisas materiais. E o inimigo diz: tudo isso eu te darei se tu prostrares e me adorares. E o Senhor também usa a palavra, diz, também está escrito, Satanás, só o Senhor seu Deus adorará, e só a Ele servirá, e só a Ele darás culto. O que nós temos servido? Em quem que nós temos colocado a nossa confiança? Qual é a voz que tem ecoado na nossa mente e tem direcionado as nossas atitudes no dia a dia, os nossos caminhos, a direção da qual nós temos andado? É a voz que vem do Pai ou é a voz do adversário? Como que nós temos lutado? Quais as armas que nós temos lutado para destruir o inimigo? E quando Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito, usou a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o diabo foi embora. E apareceu os anjos do Senhor e serviu o Senhor Jesus. Nós somos colocados à prova todos os dias. E aqueles que são espirituais entendem isso. Foi o que Paulo estava ensinando, as fortalezas, armas espirituais que o Senhor disponibilizou para mim e para você. Precisamos aprofundar mais nesse assunto, nesse estudo do que é as armas espirituais. Vamos orarmos ao Pai nesta manhã, agradecido a Ele por esta palavra que Ele tem falado aos nossos corações, nesta manhã do dia que se chama hoje. Que Deus nos revista de todas as suas armaduras, para que nós possamos lutar e destruir toda a fortaleza do inimigo, porque nós somos chamados para sermos luz no mundo de escuridão e de trevas, para iluminar aqueles que estão na nossa volta, com a luz que vem do alto, da onde o Senhor está sentado. Porque Ele nos chamou, a mim e a você, para estarmos na presença dEle e anunciar a sua grandeza, levar o seu evangelho e buscar e conduzir as suas ovelhas ao sumo pastor, aquele que deu a vida por nós ali na cruz. Vamos erguer a nossa voz, vamos falar com o Pai neste momento. Apresenta a Ele a sua necessidade e peça a Ele que te dê entendimento do mundo espiritual, porque os dias são maus e nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para nós poder suportar o dia mau e vencer todas as artimanhas do diabo. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai santo e Pai amado, neste momento sublime e glorioso, que nesta manhã, uma vez mais, o Senhor nos chamou para a vida, e agora, Papai querido, Teu Santo Espírito está nos instruindo, por meio da Tua santa e gloriosa palavra, palavra que tem poder, palavra que foi usada para criar o universo e tudo que nele há. Querido Deus, eu apresento, Senhor, estes que agora oram comigo, em diversos lugares, Senhor, aonde que chega, Senhor, a minha voz, que chega, Senhor, o poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, a vivifica ela na mente, no coração, na alma, Senhor, de todos que a ouvem, Senhor, nesta manhã. Querido e eterno Deus, eu te suplico, Senhor, em favor daqueles que não estão conseguindo, Senhor, identificar os ataques do adversário que tem caído e que está sendo, Senhor, esbofeteado de todos os lados, que está ferido, que está machucado, que está andando, Senhor, manquejando, e o caminho tem se tornado difícil.
mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor disse: eu vim para que tenha vida e que tenha vida em abundância. Eu vim para desfazer as obras daquele que veio matar e roubar. E o Senhor disponibilizou essas armas. O Senhor destrói o adversário. É através, Senhor, da sua igreja que combate contra as forças do mal, Senhor, aqui na terra. Por isso o Senhor enviou o teu servo a capacitá-lo, Senhor, os irmãos ali da cidade de Éfeso. E chega, Senhor, até nós a instrução dada pelo Senhor que fez os céus e a terra. Revista, Senhor, agora todos com a sua armadura, com a couraça da justiça, Senhor, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, Senhor, e que os pés possam estar calçados, Senhor, para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, como o Senhor disse que Ele não poderá nos causar nenhum dano. Que cada um, Senhor, seja agora revestido pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua palavra, e que todas as armaduras do inimigo caia por terra como caiu as muralhas de Jericó. Senhor, caia toda a cadeia, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que angustia, tudo aquilo que traz tristeza, desânimo, caia agora em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu desfaço agora toda a obra das trevas na vida dessa pessoa e chamo eles para a vida que o Senhor veio trazer aqui na terra, que é vida e vida em abundância, é paz, alegria, harmonia, porque o Senhor diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. Que cada um agora receba a tua paz, é o que eu te peço, e Deus de já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Meus queridos, quero agradecer a todos do fundo do meu coração e da minha alma pela presença de vocês comigo aqui uma vez mais nesta manhã, para juntos unirmos as nossas vozes e clamarmos aos céus e clamarmos ao Senhor, e também agradecer ao Senhor por tudo. Muito obrigado, que o Pai de amor continue abençoando e revestindo vocês de todas as armaduras de Deus. Quero pedir a vocês que ainda não estão inscritos aí no canal, que faça aí a sua inscrição, inscreva no canal, para que nós possamos andar em harmonia junto, através da palavra, nos encontrarmos aqui todos os dias na manhã, e que também vocês possam nos ajudar a levar esta mensagem um pouco mais na frente, aí escrevendo aí no canal, compartilhando essas mensagens quando for possível, com alguém que talvez você identifica que ela está sofrendo um ataque do adversário, para que ela possa também ter disponíveis essas armas que o Senhor Jesus Cristo tomou das mãos do adversário ali naquela cruz, onde ele venceu, e ele disse que todo o poder foi me dado nos céus e da terra, e ele disse: agora vai e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, que nós possamos levar esse ensinamento do Senhor Jesus através dessa rede social que o Senhor também nos disponibilizou, que é uma ferramenta. Por isso eu peço a sua ajuda, que você esteja aí inscrevendo no canal, ajudando nós a divulgar essa mensagem do Evangelho de Cristo, e assim nós estaremos cumprindo a vontade do Mestre. Nós estamos também destruindo as fortalezas do inimigo através da nossa obediência à palavra. Um forte abraço a todos vocês, fiquem na paz e até amanhã neste mesmo horário. Eu sou Francisco Ribeiro e essa foi mais uma oração da manhã aqui no canal Missão Palavras Vivas. Um forte abraço, fique na paz e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus!